uma vez. É uma alegria muito grande estar aqui no grupo de oração que o Senhor me confiou como servo, para partilharmos uma palavra que eu considerei uma palavra muito forte para nós, muito forte para nós. Na verdade, Deus tem mandado palavras fortes, mas nos últimos meses, nos últimos grupos de oração, Ele tem derramado sobre nós um carinho muito especial, porque as palavras elas têm vindo com uma conexão muito grande. E eu fiz questão de ir lá, eu partilhava com o Ronaldo ontem, né? Como é que os temas, as palavras têm se ligado, e a gente perguntando para Deus: Senhor, é isso mesmo que você quer dizer? E Ele confirmando. E eu fiz uma relação aqui de 6 pregações que antecederam a essa, para a gente entender como Deus tem feito essa conexão. A primeira pregação foi o verdadeiro Deus. A segunda, revesti-vos da armadura de Cristo. A terceira, arrependei-vos e purificai-vos. A quarta, fidelidade e perseverança. A quinta, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E a da semana passada, afastai-vos das falsas doutrinas. E aí, pensando no tema de hoje, que é consequências da apostasia, eu falava: Senhor, ficou muito claro para mim que nessas 7 pregações o chamado é o mesmo: sermos santos. Porque não tem como reconhecer o verdadeiro Deus sem ser santo. Se nos revestimos da armadura de Cristo, nos tornamos santos. Se arrependemos e nos purificamos, nos tornamos santos. Se somos fiéis e perseverantes, estamos num caminho santo. Se luto em fazer verdadeiramente o bem que quero e o mal que não quero, estou lutando para ser santo. Se me afasto das falsas doutrinas, busco ser santo. E se evito a apostasia e as suas consequências, dou um grande passo, e isso a gente vai ver aqui na palavra, para ser santo. Amém? Meu nome é Marcelo, para quem não me conhece. Estou na Renovação Carismática desde 1995. Fiquei um tempo afastado, e em 2016 comecei a fazer parte aqui do grupo de oração Sal da Terra. E aí a gente tem caminhado aí, 2016 mesmo, né, Ronaldo? 16. E aí já tivemos a graça de seminários, novenas, e agora vamos ter o nosso primeiro cerco de Jericó. E meu coração me alegra muito, porque é uma confirmação de um chamado que Deus tem feito para várias pessoas, e essas pessoas têm respondido, dito o sim. Mas o Senhor, Ele quer aproveitar hoje essa oportunidade de nós que estamos aqui para nos exortar. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está frequentando um grupo de oração? Então é para nós mesmos. Então pode preparar que vai vir daquele jeito. Amém? A palavra hoje é uma palavra que vai nos incomodar, nos perturbar, nos sacudir, nos tirar do nosso comodismo. E mais do que isso, nos dá um entendimento que às vezes a gente não percebia, mas de alguns riscos que a gente corre. Porque todo mundo aqui quer o céu, não quer? Sim ou não? Vamos, carismático? Sim ou não? Pois é, para chegar no céu precisa ser... Está quase todo mundo afinado. Para chegar no céu precisa ser... Amém. Então vamos pegar a palavra, a carta aos Hebreus, capítulo 6.
Amém? Esse aí está ajudando, hein? Que beleza. Então vamos lá. Só que antes da gente entrar no capítulo 6, eu queria te convidar a ler o versículo 14, que está bem antes aí do capítulo 5, porque é uma exortação, é um anúncio, é um chamado para todos nós aqui. Vamos ler juntos. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Capite? Entenderam? Para nós que somos adultos e que já exercitamos a distinção do bem e do mal. O que é o bem? Deus. E o que é o mal? A ausência de Deus. Onde não está Deus, ali está o mal. Amém? No primeiro versículo, nós vamos fazer uma leitura diferente da palavra. Nós vamos mais pausadamente, para entendermos até o final. No primeiro versículo vai dizer: pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Esse primeiro versículo, ele já está nos convidando a nos abrir. Ele está falando, transpondo os ensinamentos elementares, indo além. Nós precisamos aqui, todos nós, estarmos com uma abertura espiritual para essa palavra, porque ela vai nos trazer um entendimento de muitas coisas que nós ouvimos dentro das doutrinas de Cristo, mas que ainda não alcançamos a plenitude, o entendimento pleno. Amém? Então fala para o seu irmão que está do seu lado, fala assim para ele: Éfata. Fala com toda Éfata. Vocês lembram dessa palavra na Bíblia? Vocês lembram? Lembra não? Uma cura que Jesus realizou. Diz: Éfata, abre-te. Cura no cego. Então, nós que muitas vezes estamos cegos para a palavra, ou surdos para a palavra, ou mudos para anunciar, hoje esse seu irmão aí vai te cutucar e falar: acorda, acorda, Éfata, abre-te, ouve, esteja aberto para entender essa palavra. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, a doutrina dos vários batismos, da imposição das mãos, na ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Nessa parte da palavra, nós somos convidados a dar um passo além. Por isso que eu falei da maturidade que nós precisamos ter para o resto do que essa palavra vai nos dizer, porque aqui, neste início, está falando do primeiro contato, do batismo, da Eucaristia, do processo de conversão que nós passamos. Uns já viveram todo o caminhar na igreja, desde a família, lá com o pai, com a mãe, catecismo. Outros foram convertidos depois, mas todos nós já passamos por esses fundamentos da nossa fé, e já temos o entendimento de quem é nosso Deus, do que é a nossa igreja. Amém? Vocês sabem que nós estamos na igreja católica apostólica romana, fazemos parte do movimento da renovação carismática católica. Todo mundo está, né? Não é isso? Então, estamos no caminho certo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, eu quero que vocês respondam sim ou não, ok? Vocês foram pelo menos uma vez iluminados? Carismático, gente. Vocês foram pelo menos uma vez iluminados? Saborearam o dom celestial? Vocês sabem o que é esse dom celestial? Eucaristia. Sim. Vocês saborearam do dom celestial?
Amém. Participaram dos dons do Espírito Santo? Eu estou achando vocês meio tímidos, gente. Está faltando mais fogo aí. Participaram dos dons do Espírito Santo? Experimentaram a doçura da palavra de Deus? As maravilhas do mundo vindouro, o céu? Tá. Olha o contexto desses versículos. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, essas pessoas são santas? Sim ou não? Elas podem ser santas, mas isso aqui não é garantia de santidade, porque o que vai vir falar aqui na frente é que, apesar disso, caíram na apostasia. Tudo isso, toda essa experiência, toda essa experimentação, toda essa iluminação, tudo isso que eles experimentaram, não foi capaz de mantê-los na fé, e caíram na apostasia. Apostasia, que palavra, né? Apostasia, a tradução mais próxima da nossa realidade aqui é abandono da fé, afastamento definitivo. É um pouco diferente do desânimo, porque o desânimo você pode ali, meia boca, mas ainda tem o meio termo de dar um passo à frente ou um passo atrás. O desânimo é um pé na apostasia, porque a gente pode olhar na história dos santos que caíram várias vezes e no sofrimento, nas angústias, levantavam e continuavam essa caminhada. Várias histórias de mártires que foram colocados ali na flagelação, na prisão, e mesmo assim não negaram a sua fé. Aquele que cai na apostasia, não, ele começa a viver uma vida diferente do que nós vamos entender, dos exemplos que nós vamos seguir de santidade. A gente cai muito na palavra de Apocalipse 16, onde vai dizer: antes fosse frio ou quente, mas porque és morno, eu hei de vomitar-vos. Olha aonde o Senhor quer nos colocar essa noite, o que Ele quer nos dizer nessa noite, que mesmo tudo isso que nós passamos, e se a gente for pegar do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ver que tem toda uma caminhada. Ele está falando para nós que caminhamos, nós que estamos na igreja. Se nós vivemos, experimentamos tudo isso, podemos chegar numa etapa da nossa fé e cair na apostasia. E aí quando a gente entra no tema da palavra, que vai dizer consequências da apostasia, o versículo 6 vai dizer: é impossível que se renovem outra vez para a penitência, é impossível que se reconheçam pecadores, necessitados de misericórdia. A gente pode imaginar pessoas que estão entrando num grau de autossuficiência, que pode-se dizer que elas se tornam deuses das suas vidas. Elas não precisam de Deus. Eu me basto. E pegando como exemplo de santidade, uma pessoa que se abandonou em si para cumprir a vontade de Deus, que fez exatamente o oposto disso, que se reconheceu como servo pleno. Nós temos a nossa mãe, Nossa Senhora, aquela que se apresenta para nós hoje como aberta à ação de Deus, como serva plena. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu estou aqui para, vamos dizer assim, para
o que der e vier, estou à sua disposição. Então vai em contrapartida a uma das primeiras consequências da apostasia. Seguindo, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus. Se nós voltarmos aqui no início e lemos até o versículo 6, essas pessoas que aceitaram essa caminhada, que viveram, experienciaram nessa caminhada, durante essa caminhada elas conheceram e reconheceram o Cristo como Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados, mas abdicaram do plano de salvação. Para elas não existiu o plano de salvação, e aderem à vida de pecado. Eu largo mão, para mim não tem pecado, está tudo liberado, não tem plano de salvação, não tem Jesus, não tem nada. E aí nós trazemos como exemplo um santo querido pela igreja, fiel, que nós falamos aqui, já tiveram 2 ou 3 pregações que foram citados esse exemplo de São Francisco, no momento em que ele vivia uma necessidade de pecado, o pecado da carne, que estava ali quase consumando, ele se atirou no espinheiro, para experimentar a dor, para lembrar que ele teve um Cristo, Deus, que foi crucificado para salvá-lo, para apagar aquela marca, aquele pecado. Seguindo, e publicamente o escarneceram, largaram a defesa da doutrina, dos dogmas da igreja, da palavra, e começaram a se abrir a ideologias, a relativismo, aquilo que o mundo é colocando, e aí você vai relativizando tudo, ou simplesmente vai falando, não, isso aqui que é certo, o que a igreja fala, o que está na palavra, não, isso aí vamos viver aqui o hoje, vamos viver o que Deus, o mundo está apresentando, aonde a maré vai me levando eu vou. E aí nós temos o exemplo na palavra, São Estevão, o primeiro mártir da igreja, aquele que foi colocado à prova. Negue o nome de Cristo, negue o nome, e ele preferiu morrer apedrejado do que negar, do que se ser seduzido ali pelas influências, pelo risco de morte. E a consequência dessa entrega de São Estevão foi de ver a glória de Deus, o próprio Deus se manifestando em sua glória. Ele abdica de escarnecer, de maldizer, de ir contra a palavra de Deus, negar Deus, negar Cristo, e é morto, martirizado, mas ele tem a presença, a proximidade da glória de Deus. No versículo 7 vai dizer: o terreno que recebe chuvas frequentes e fornece ao agricultor boas searas, é abençoado por Deus. Nesse versículo tem um mistério, da Santíssima Trindade. Quais são as chuvas frequentes que a gente canta muito aqui? As chuvas frequentes que nós cantamos aqui, Espírito Santo. O agricultor, quem é o agricultor? Jesus Cristo. E o próprio Deus que abençoa o terreno, que recebe as chuvas e dá bons frutos. Aqui nós caímos novamente nos exemplos. Se nós formos estudar, e esse pode ser o grande convite deste dia, de nós buscarmos os exemplos que a própria igreja consagra, nomeia, todos os santos que passaram por diversas situações, cada um no seu carisma, os mártires, os doutores, aqueles que realizavam milagres. A igreja nos mostra quem são estes terrenos,
que fornecem os bons frutos que agradam o nosso Deus. Todos nós recebemos essa chuva, não recebemos? Recebemos? Como santos. Então nós temos aqui uma oportunidade de exercitar e de agir como os santos agiam também, de fazer as mesmas coisas que os santos agiam. Mas não quer dizer que, pelo fato de recebermos essa chuva, nós não podemos transformá-las em maus frutos. E aí a palavra vai dizer: o que recebe chuvas frequentes e produz só espinhos e abrolhos, vamos ler juntos, é abandonado, não demora que será, e acabará sendo, de novo, é abandonado, não demora que será amaldiçoado, e acabará sendo incendiado. E aí a gente chega na maior consequência da apostasia. Aonde que ele vai ser incendiado? No inferno. O caminho, a consequência maior da apostasia é o inferno. Porque se nós não reconhecemos Deus como nosso Deus, ou melhor, se nós passamos por toda essa situação, se nós passamos por toda essa caminhada e num determinado momento nós definimos que esse não é nosso Deus, para onde nós vamos? E nós que já conhecemos a palavra, se nós voltarmos lá em Apocalipse, hoje está todo mundo quente, né, gente? Tá ou não tá, gente? Pelo amor de Deus. E fala assim: nós que estamos quentes, nós não vamos cair no frio mais não. Porque frio é aquele que não tem conhecimento nenhum, que faz só confusão na cabeça, mas que não viveu e experimentou o que a gente experimenta aqui não. Nós temos dois caminhos: ou a gente permanece quente, ou então é abandonado, será amaldiçoado, sendo incendiado. Você está correndo esse risco aí? Sim ou não? Sim ou não? Está correndo esse risco, Ronaldinho? Aí que nós nos enganamos. Todos nós estamos correndo esse risco. Todos nós. Se nós não mantermos a nossa fé aquecida, será que vocês concordam comigo? Nós passamos por tudo isso que nós lemos aqui até chegar na apostasia? Né? Então, se você em casa quiser ler do versículo 1 até o versículo 5, no final, até a metade do versículo 5, você vai falar assim: não, eu vivi até aqui. E aqui, chegar aqui, você tem que dar um pulo para cair no versículo 7. Todos nós vivemos isso. E aqui na palavra fala que mesmo aqueles que viveram e experimentaram tudo isso, caíram na apostasia. Outro dia eu estava assistindo um vídeo do professor Felipe Aquino, e ele falava assim, que nós temos que pensar a nossa fé. Ele falou panela de feijão, mas eu vou falar de feijoada, que eu gosto mais. Que a gente tem que pensar a nossa fé como uma panela de feijoada no fogo, borbulhando. E aí você vai controlando o fogo ali para não queimar, correto? Mas se você desliga e deixa ela ali, ela vai esfriando, depois começa a acontecer o quê? Encher de mosquito, não é? Então são os mosquitos aí nesse caso, são as influências que vão vindo, porque a gente está frio, eles vão deitar e rolar. Então tem que manter o fogo alto, o fogo do Espírito, é pedir, é clamar. E está ruim, eu vou rezar mais, está ruim, eu vou rezar mais. Eu não estou dando conta de rezar sozinho, eu vou procurar o irmão, reza comigo. Mas eu tenho que manter essa panela fervendo. Amém? Só voltando um pouquinho nessa parte dos frutos, para a gente cair no exemplo dos santos. Teve um dia que o Charles, eu estava conversando com o Charles, eu lembrei muito dessa nossa conversa. Foi uma conversa de 15 minutos, mas que fortaleceu para mim um sentido no meu serviço, na minha missão. A nossa caminhada é uma caminhada de busca de santidade.
Os próprios santos, a maioria dos santos foi reconhecido santo depois que foi viver a graça de viver a eternidade, de estar lá perto do trono de Deus. Então a gente vai aqui na terra praticando. E para quem não sabe, eu toquei na noite muito tempo. Tinha um grupo de samba e tal, e tocava e tudo. Aí um dia eu estava conversando com o Charles, e aí ele falando: Marcelão, mas não tem nada a ver, não tem? Você está lá tocando, você é uma pessoa boa, você não tem intenção de fazer mal para ninguém e tudo. E aí essa palavra, na hora que eu olhei, eu falei assim: nó, foi lá na conversa com o Charles. O terreno que recebe chuvas frequentes e fornece ao agricultor boas searas. O meu propósito, o propósito de todos nós é estarmos aqui, nos abastecendo, recebendo a graça para nós, mas com a missão de colher frutos para Cristo, salvar almas para Cristo, trazer pessoas para Cristo. Se eu estiver tocando na noite, eu vou estar conseguindo fazer isso? Sim ou não? Não tem jeito. E aí eu vou estar contradizendo a experiência que eu tenho aqui lá fora. Imagina o Gustavo, adora uma branquinha, todo dia tem que tomar umas 5, de manhã, de tarde, de noite. Aí o Gustavo vem aqui no grupo de oração e vem, vinde, entra no fogo e aí o Gustavo sai com a Milena, tá, aí passa, tá rolando o samba ali, vamos parar? Vamos. Aí desce lá, então, senhor, aí quem tá lá tocando e cantando, gente? Uai. Olha ali. Mas não é o mesmo cara aqui. Você entendeu? Então a gente precisa estar aqui para ajudar, para colher os bons frutos e entregar bons frutos para o agricultor. Estão entendendo até aí, gente? Que a gente corre um risco muito grande, que nós ainda não estamos salvos, nós ainda não somos santos, nós precisamos manter a panela aquecida. E aí eu faço outra pergunta: quem quer manter a panela aquecida, pode levantar a mão. Amém, amém. Mas como Deus é um Deus muito misericordioso, Ele vem nos tranquilizar um pouquinho, dizer assim: vocês estão no caminho certo, é por aí mesmo. Versículo 9: embora vos falemos desse modo, caríssimos, temos a melhor ideia a vosso respeito e de vossa salvação. Deus não é injusto e não esquecerá vossas obras e a caridade que mostrastes por amor de seu nome, vós que servistes não, tá baixo, vós que servistes mais alto, vós que servistes desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim, e que longe de vós tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornam herdeiros das promessas. Sejais imitadores de quem, gente? Amém, amém. É essa a palavra de hoje, é essa a vontade de Deus para hoje, de fazer que a gente entenda que o processo de santidade é um processo contínuo, o processo de conversão é um processo contínuo. A nossa conversão, ela está muito mais ligada ao tamanho do que ao tempo. Se a gente vive um processo de conversão intenso, nós caminhamos numa intensidade maior, ela é maior. Se nós pensamos no nosso processo de conversão lá quando a gente começou, ele pode ter mudado. A gente pode estar vivendo o início de uma apostasia, de um abandono da nossa fé, abandono das nossas crenças, a crença que a igreja nos ensinou, para experimentarmos o que o mundo está nos convidando.
E aí para o mundo nos levar fecha os teus olhos um pouquinho. O Senhor fala forte para cada um de nós hoje. O Senhor nos exorta. Ele vem aqui hoje para falar para cada um de nós como aquele pai que corrige, mas porque Ele é um pai que ama. Você pode ter certeza, você foi chamado aqui hoje para o Senhor te dizer que te ama. Por isso Ele cuida de você, por isso Ele chama a tua atenção. E mais do que isso, Ele quer gravar hoje nos nossos corações que nós tenhamos um cuidado em buscar na palavra, na história dos santos, os exemplos, o caminho. A Lisiane falava aqui de Nossa Senhora no início, aquela que nós nos dirigimos porque muitas vezes não sabemos como entregar os nossos pedidos. E aí eu pensava, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o único caminho. Mas o nosso GPS ele tem um problema muito grave. Para a gente achar esse caminho, nós precisamos pegar algumas estradas, ruas, acessos que nos direcionam a este caminho. E esses acessos, essas ruas, são santos. Nossa Senhora, os santos anjos, todos os exemplos que nós podemos encontrar, que nós podemos pesquisar, as novenas que nós podemos fazer para entender por que aquele santo viveu aquela experiência. São Padre Pio, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, que são tantas denominações que ela recebe. Por quê? Porque cada lugar a recebeu de uma forma, de acordo com a necessidade, de acordo com a cultura daquele local. Eu queria te convidar a rezar, pedindo a Deus que Ele te dê o Espírito Santo e o entendimento. Vai falando com Ele: Senhor, envia sobre mim o Teu Espírito Santo. Fala com Ele: envia sobre mim o Teu Espírito Santo, para que eu tenha o entendimento do Teu caminho, para que eu siga os exemplos de santidade, para que eu seja imitador pela fé, pela paciência, pela compreensão, que eu seja um imitador dos passos dos santos, porque eu quero ser santo. Fala forte: eu quero ser santo. Fala forte, mais forte: eu quero ser santo. Eu te seguirei, Senhor. Eu quero seguir o Teu caminho. A Tua graça me basta, e é ela que eu quero alcançar. A Tua graça me basta, e é ela que eu quero alcançar. Nesta noite, Senhor, nós nos declaramos dependentes da Tua graça. Nós queremos, Senhor, sim, segui-lo até o céu, até a vida de santidade. Mas nós queremos, como os Teus passos aqui na terra, iniciar a nossa caminhada de santidade. Que não passe por nós, Senhor, a mínima vontade de Te abandonar, a mínima vontade de desanimar, mesmo que sejam atiradas as pedras sobre nós, mesmo, Senhor, que sejamos jogados nas fornalhas, mesmo, Senhor, que cheguem para falar mal de Maria, da Eucaristia, e que forem pessoas da minha convivência, que eu tenha, Senhor, o discernimento, a sabedoria no Teu Espírito Santo, para defender, para dobrar aquelas palavras, Senhor, e aí com fé na Tua graça,
converter mais corações, resgatar mais almas para Ti, Senhor. Eu quero Te seguir. Fala, eu quero Te seguir, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Canta isso. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Vamos ficar de pé e cantar isso bem forte. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.